Bom dia, irmãos, a graça e a paz para todos vocês. Hoje terminamos o nosso ciclo de estudos, nosso ciclo de lições que abordavam o individualismo e a sociedade individualista em que vivemos. Muito falamos ao longo desses domingos sobre o nosso eu, o nosso sentido de posse, da forma que temos e não convenhamos, exaltar a nós mesmos. E hoje a gente chega no nosso fim do nosso estudo, trazendo, refletindo sobre um personagem bíblico, histórico, social, que esteve conosco e que teria todos os motivos do mundo, de uma vida espiritual, de ser uma pessoa individualista, ser uma pessoa personalista, a sua personalidade fosse exaltada, ele teria todos os motivos para sê-lo. Mas, ao contrário disso, ele abriu mão de todas essas características que não são humanas, mas divinas, para nos ensinar como devemos nos portar. E aquele que o segue tem o título de cristão, sendo um pequeno Cristo. Hoje vamos falar sobre a identidade, a figura de Cristo e o que ele nos ensinou, o que ele nos deixou. Então, nesta manhã, nós vamos refletir sobre a identidade dele, o sacrifício dele e a humildade que ele deixou como legado, como instrução e como inspiração para nós. E o texto central está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 8. Quando Paulo, nessa carta, vai dizer, e ele vai pontuar, falando sobre as características de Cristo e sobre nós também nessa perspectiva, e aí ele nos deixa, nós falamos muito nas últimas lições sobre partidarismos, facções, apreços e desapreços, sobre fazer algo de forma personalística, como um culto, uma exaltação à personalidade, e aí ele vai deixar lá, e eu vou destacar alguns versículos, e aí ele deixa no versículo 3 deste capítulo, versículo 2 e 3 desse capítulo, ele vai dizer assim: nada façais por contenda ou por vanglória, ou seja, nada por partidarismo ou por estar contra ou a favor deste ou daquele, ou exaltando-se a si mesmo, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele vai finalizando esse texto que está lá em Filipenses, capítulo 2, 1 a 8, ele vai finalizar, e eu vou destacá-lo agora: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, este personagem que esteve aqui para nos ensinar, que deveria ter tem todas as qualidades para ser a pessoa, porque é um Deus, é o Filho legítimo e único de Deus, nosso Pai, que nos resgatou do pecado, mas nos adotou. E a filiação de Jesus Cristo é direta e de forma natural. Ele se esvaziou, obedeceu e humilhou para nos deixar a salvação e um legado de todo um aprendizado. E nessa manhã vamos refletir quando a gente diz, que Cristo, ele obedeceu, ele obedeceu e ele se esvaziou, ele se sacrificou por nós, cumprindo todo um arranjo, todo um plano redentor que foi planejado pelo seu Pai, o nosso Deus,
para ser executado na sua figura. Então a gente diz que Cristo, na existência de Deus, que ele já existia, né? Lá em Gênesis já está posto, né? E no princípio era. E aí coloca-se a pessoa no plural, dando a noção e o entendimento que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam ali presentes já na criação. E então ele se esvazia. O auto-sacrifício de Cristo vem pontuar que ele se esvaziou. Ele renunciou temporariamente à sua majestade divina, quando ele aceita o propósito do Pai através da sua vida e vem à Terra, aceita nascer, estando neste mundo de corrupção, de pecado, cercado por todas as vicissitudes e todos os vícios da natureza degenerada humana, ele o quê? Ele se esvaziou da sua figura divina, temporariamente, e veio cumprir o propósito do seu Pai. Isso está dentro do auto-sacrifício dele. Outra característica que nós podemos perceber no auto-sacrifício, né, um sacrifício que ele se colocou cumprindo aquilo que seu pai tinha como propósito, foi a sua auto-humilhação. Nós lemos, né, no trecho em destaque, do texto básico da lição desta manhã, que ele foi submisso, ele foi humilde, ele esteve debaixo da lei, então ele se sujeitou à lei. Tanto é que a sua morte foi o quê? Uma sentença de uma lei de homens sobre a vida daquele que era um Deus. Então ele teve essa submissão voluntária para padecer os sofrimentos que estavam dirigidos a nós, que julgamos tantos senhores de nós mesmos, com tantas características, que nos exaltamos, que às vezes tomamos partido, que às vezes fazemos por partidarismo, porque às vezes a minha opinião é esta, é aquela, é acolá, é aqui, e tantos direitos e tantos pensamentos e que temos que defender e não abrimos mão. Nós, um culto ao individualismo, e neste último século ele está sendo mais, como se diz, graço, ele está sendo mais pungente, ele está sendo mais verificado assim, tão facilmente. Nós, que nos julgamos tanto personalísticos, para nós que este sofrimento estava sendo aguardado, era para nós que estava sendo dirigido. E aí Cristo assume uma forma humana e, por vontade própria, ele se submete, e aí ele traz para si este sofrimento que estava destinado a nós. E quais os elementos que a gente pode perceber? Como eu disse no começo, um personagem histórico e um personagem social. Histórico, porque ele esteve presente numa parte histórica da humanidade. Tanto é que, no mundo cristão, há uma divisão antes de Cristo e depois de Cristo, ou seja, ele dividiu a história. Então ele é um personagem histórico e ele é um personagem social porque ele esteve presente em uma sociedade marcada por preceitos, leis, características numa determinada região geográfica de uma porção desta terra. Então, por isso que ele é um personagem social. E aí a gente vai ver esses elementos que vão nos dizer do auto-sacrifício dele. A primeira é a encarnação. Ele deixa a sua condição divina e vem como um nascimento humano, como nós conhecemos, né, de uma criança que nasce, cresce com todas as limitações que um bebê, uma criança, um jovem, no seu processo de crescimento e aprendizado tem. A outra característica que nós podemos chamar a atenção e podemos perceber com relação à figura, né, de Cristo é a obediência completa. Obediência completa que resultou no sofrimento durante toda a sua vida terrena.
A morte foi a consumação de sua obediência. Mas se a gente parar para pensar, Cristo foi pontuado, Isaías vai falar na sua profecia do nascimento dele, que era um homem de muitas dores. Se era um homem de muitas dores, então ele padeceu. E se a gente pensar, ele padeceu fisicamente na sua morte, mas ele padeceu psicologicamente, ele padeceu socialmente, porque se nem os que era para ser dele os quiseram, não tem uma parte nos evangelhos que ele diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, ou seja, nem o seu povo judeu, nem o seu povo marcado geograficamente pela sua cidade, não quiseram os ensinamentos dele, então ele foi rejeitado. Isso é um sofrimento. Imagine você que me ouve agora, você foi rejeitado pela sua família, pelos seus concidadãos. Que sofrimento isso não traz para você? Psicologicamente falando, para o seu eu, o seu grande eu. Que sofrimento não traz? Talvez por questões menores, talvez um esquecimento do aniversário, ou de parabenizar por algum efeito maior ou menor, a gente já se considera tipo, nossa, não me considerou, já traz assim uma perturbação em nossa alma. Então imagina aqueles que deveriam acolher, porque era do seu povo, da sua região, é o primeiro a fechar a porta e não querer. Isso traz sofrimento. Ele era de uma família humilde, o nascimento dele foi pontuado por uma grande aventura, teve que sair da sua terra e acaba nascendo aonde? Numa estrebaria, sem luxo, sem nenhum cuidado, e depois tem a perseguição, tem que fugir para o Egito. Isto é sofrimento. Então a morte dele foi exatamente como se diz, a consumação da sua obediência. E a gente tem que pensar que a morte dele representou dois fatores. Era uma desonra diante dos homens e uma maldição diante de Deus. Porque a morte de cruz era o quê? Era o pior castigo. E para o judeu, falando do judeu, para o seu povo que não o recebeu, e muito pelo contrário, até o repeliu, a morte de cruz era uma desonra e uma maldição. Ser crucificado era como se estivesse apartado, amaldiçoado de Deus. Então nós temos essas duas características na morte de Cristo. Desonra diante dos homens e maldição diante de Deus. E aí a gente pode pontuar mais sofrimentos que ele teve ao longo da sua vida. Essa questão de posição de servo, ele era senhor e tomou a posição de servo e serviu e sofreu com isso. Ele se submeteu, sendo uma divindade, um Deus. Ele se sujeitou a viver um mundo caído, sendo puro e santo, no mundo impuro e degenerado. Sabia que ele teria que suportar isso até a morte. Então imagina, você sabendo que você, numa condição humana, que você um dia vai padecer de uma morte horrível. O que é isso no seu íntimo? Como é que seu íntimo estaria? Como ele seria agitado dia a dia, sendo que a gente, por causa de um cortezinho, a gente já se agita? Então imagina você ter sabendo, tanto é que momentos finais dele, ele tem uma oração onde ele soa sangue de tanto pavor e sofrimento. Então, esse sofrimento é perpassado e pontuado ao longo da sua vida histórica e social aqui na Terra. E ele suportou, como eu disse, de uma família humilde, certamente privações na vida, foi tentado e volto a repetir, a rejeição do seu próprio povo que o perseguia, porque quem mais fazia a perseguição eram os judeus, que queriam levá-lo e queriam e achavam desrespeito à figura e o que ele pregava. E aí a gente tem que pensar que ele abriu Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, abriu mão de todos os seus direitos legítimos, não usurpados,
não como se diz, dados de alguma maneira, através de um favor ou por um beneplácito de alguém, mas não, legítimos. Ele abriu mão. E quantas vezes nós não abrimos mão do nosso individualismo, nosso de cada dia? Então aí, Cristo já nos coloca, e aí o texto de Filipenses vai colocar exatamente isso: não fazeis por partidarismo, nem por vanglória, mas que tenhamos todos o sentimento de Cristo em nossas vidas. Ou seja, às vezes precisamos abrir a mão de nossos ditos direitos ou nossas ditas convicções pelo bem do outro, que é isso que ele nos ensina. Então, tem essa contradição, ele se contrapõe. A figura, o exemplo de Cristo, ele se contrapõe a esse individualismo nosso de cada dia, que a gente tem de lutar até as últimas consequências pelos nossos direitos ou daquilo que imaginamos ser nosso. E nós bem sabemos que nós não temos nada. Tudo nos é dado, permitido. Somos mordomos, despenseiros. E nós temos que pensar que Cristo, ele vem para o quê? Balançar as nossas convicções e nos ensinar como nos portar, se a gente segue a ele e somos pequenos Cristos. E aí, falando nesse exemplo, aí a gente viu, nessa figura, no exemplo de Cristo, aí nós vimos que ele se auto-sacrificou e a gente viu que ele se humilhou, se esvaziou e para nos ensinar e de forma que ele obedeceu. E aí traz para nós o auto-sacrifício que é exigido para nós cristãos, que abraçamos, que aceitamos Cristo em nossas vidas. Então, o nosso auto-sacrifício e a identidade de Cristo falam muito a nós. E quando a gente está pensando na identidade de Cristo, nosso Salvador, ele também está passando lições de sacrifício e humilhação, contrastada com a nossa natureza mundana e decaída antes que nós conhecemos verdadeiramente a figura, a história, mas principalmente a pessoa de Cristo e a introjetamos ela em nosso ser. Estas questões que Cristo está nos falando. E quando vai dizer lá, despojar do velho homem, Paulo, em uma passagem que eu não me recordo agora qual exatamente o livro, mas ele vai falar, fez-se novas coisas, são novas criaturas. Então, ou seja, despojar do velho homem, ou seja, se despojar do velho homem é tudo que faz parte do velho homem, se é o egoísmo, se é o individualismo, se é o narcisismo, se é o personalístico, se é o culto à personalidade, se são contendas, facções, se há apreços ou desapreços, sem, como se diz, uma natureza ou uma justificativa plausível, eu acredito que não seja o termo plausível, que nada, como se diz, que justifique esse velho homem, a gente tem que estar rejeitando, porque aí a gente tem que tomar cuidado, porque o ídolo mais forte, a gente viu quando a gente estudou sobre os ídolos, os ídolos do coração, quem estava lá querendo reinar no trono nosso do coração, quem participou do estudo, lembra que nós vimos isso, o ídolo mais forte de vencer, talvez seja o ídolo do eu, e é exatamente este ídolo que nós estudamos nas outras 12 lições anteriores. Quando a gente falou o meu, lembra que na primeira lição eu trouxe a questão do eu e as conjugações do verbo meu e de posse, meu, minha, que tudo é meu, e aí a gente foi a cada domingo vendo meu lazer, o meu dinheiro, o meu trabalho, e até culminarmos nas últimas 2 lições com a minha igreja, e também Deus fazendo com que Deus fosse uma propriedade exclusiva para os meus
propósitos. Então, despojar do velho homem é exatamente lidar, trabalhar este ídolo nosso que nós temos naturalmente devido à nossa natureza decaída. E aí como que a gente vai vencer isso? Pozinho mágico, bip de bop de bum, pode perlim bim pim? Não. É dia a dia processo de entrega, de procura, de comunhão, de aprendizado, buscando, né, a identidade nossa ser construída nos ensinamentos de Cristo, na pessoa de Cristo e, sobretudo, na figura e na presença de Deus e não em coisas. E muitas vezes nós fazemos a nossa vida baseada em coisas, em seguranças, em coisas materiais, em sentimentos, em valores deste mundo. Por isso que Mateus vai falar, onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então, muitas vezes, o nosso ídolo eu, está lá reinando no nosso coração e fazendo com que o nosso coração esteja enraizado nesta terra e nos sentimentos que permeiam e nas condições que estão nesta vida, sendo que a gente deveria apontar para o porvir, aquilo que ainda há de vir, que é o bocado melhor que nós ansiamos e esperamos. Então, nós muitas vezes, quando a gente está lidando com esse eu, a gente é inseguro. Por isso que Paulo também vai dizer, numa passagem, né, primeiro a gente dá o quê? Leite para as crianças, e então eu tive que dar leite para vocês que são recém-convertidos e que estão conhecendo a Cristo agora, para que vocês possam se alimentar, fortalecer, para que depois vocês possam crescer e crescer em entendimento e se fortalecer para as batalhas que virão. E muitas vezes a gente fica inseguro e aí a gente tem medo da nossa identidade, da nossa característica, da nossa personalidade, do nosso jeito, da nossa forma, da nossa performance ser abalada e aí a gente não dá o tratamento devido ao eu. E aí a gente fica de forma desfigurada na presença de Deus e na presença de Cristo. E, né, novamente dizendo, né, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está dizendo que as coisas passadas, aquilo que você acreditava, que você tinha certeza antes do seu renascimento, vamos dizer assim, da sua conversão, da sua aceitação de Cristo, são velhas e passadas. Tudo se fez novo. Então está dizendo que tudo aquilo que se você baseava, não se baseie mais. E qual que é o ensinamento de Cristo? É se basear nos seus ensinamentos, que tem esvaziamento, que tem rupturas daquilo que a gente julgava ser o certo, que tem obediência, que tem partilha e compartilha, tem doação e tem sacrifício. Estas são as características e são as marcas que a gente pode colher na vida e nos ensinamentos de Cristo. E quando fala, eis que tudo se fez novo, está apontando isso. Se você se baseia em coisas até agora, não. Agora é em sentimentos genuinamente daquilo e que os ensinamentos de Cristo trouxeram. Porque nós anseiamos e desejamos, quando a gente fala no porvir, né, como eu citei lá um pouco atrás, é porque a gente quer partilhar, tá? Verdadeira ou nova identidade de Cristo, essa que ele foi para o Pai, ou seja, ele retornou para o Pai e agora está naquele lugar que ele tinha desde o princípio dos tempos, que ele temporariamente se esvaziou
para cumprir o propósito de seu Pai e para nos ensinar. Então nós queremos o quê? Um novo eu para nossas vidas, para que a gente possa ser participante desta natureza divina que Jesus Cristo tem agora atualmente, depois do seu sacrifício, quando ele retorna para o Pai, para que a gente possa ser como, né? Jesus Cristo é o primeiro, né? A primícias. Então ele está falando o quê? E nós vamos depois, ele é o primeiro, e nós vamos depois fazer parte dessa natureza divina, onde que vamos ser regenerados. E volta a repetir, fácil é? Não. Por isso que estamos em processo de aprendizado, que, em outras palavras, é o nosso processo de santificação, um dia após outro, a partir da entrega, da comunhão, do conhecimento, de buscar mais a presença de Jesus Cristo e a presença de Deus em nossas vidas. Então, meus irmãos, encerramos o estudo das 13 lições sobre o eu, sobre o individualismo e o nosso papel, lembrando que o grande mote dessas lições era qual o papel do cristão nessa sociedade. E o papel do cristão é contrapor estas filosofias ou estas convicções que permeiam e que, como se diz, tentam nos envolver, contrapor, mostrando o que vem fechar esta lição. A natureza de Cristo, o sacrifício dele e o aprendizado, as lições que ele deixou para que nós aprendamos para que a nossa vida seja realmente um reflexo da sua vida. Este era o objetivo destes estudos que fizemos, dessas lições. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui com essas lições e até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Um grande abraço a todos.